Cara, imagina aí tu ser um atacante e estar sem perspectiva de ser um jogador das principais grandes ligas, ser dispensado da base aos 16 anos de idade. Pô, parece que tu não vai virar jogador mesmo. Mas se eu te contar que esse cara não só viveu o sonho de todo jogador não profissional que venceu a Champions League, mas ele conseguiu fazer isso de forma inacreditável. Bem, a história do Jamie Vardy começa quando ele foi dispensado da academia do Sheffield Wednesday aos 16 anos de idade. Ele se junta a um clube da 8ª divisão, o Stockbridge Park Steels, onde ele fez sua estreia no profissional em 2007 aos 20 anos. Agora, é um período que ele passa muita dificuldade na sua carreira, cara. Ele era pago apenas 30 libras por partida e ele precisava de um emprego em tempo integral para sobreviver. Isso incluía turnos de 12 horas numa fábrica de talas médicas e muletas. E nisso, cara, tu não pode negar que é totalmente desanimador. Tá ligado? É totalmente desanimador para um jogador não conseguir viver do futebol, saca? Ainda mais tão novo. E o Vardy tava sentindo esse desânimo, essa frustração, tanto que ele já tava realmente prestes a se aposentar. Afinal, ele nunca teve aquele feedback de que ele seria bom no futebol, sabe? Um cara que é dispensado aos 16 anos da base e que consegue uma vaga no time de 8ª divisão. Pô, que garantia você tem que realmente você tem aquela qualidade de ser um jogador profissional? Zero, né, mano? E foi nesse momento que ele quase se juntou ao exército, mas felizmente, para nós, ele foi rejeitado. Além disso, Vardy enfrentou uma acusação de agressão, porque ele foi a um bar local com um amigo dele surdo e ele notou algumas pessoas na rua zombando o seu amigo por conta dessa característica, e até hoje ele admite que não se orgulha da maneira como ele lidou com a situação, mas ele não se culpa. E pô, no lugar dele, acho que todos nós faríamos o mesmo. Mas devido a isso, ele ganhou uma tornozeleira eletrônica, cara. E teve um toque de recolher às 18 horas. Isso significava que o Vardy tinha que jogar com o dispositivo desconfortável na perna e teve que ser substituído mais cedo em jogos fora de casa para ele estar dentro da sua casa antes do toque de recolher. À noite, quando ele precisava descansar seu corpo e a mente da quantidade de trabalho e futebol que ele estava fazendo, seu monitor de tornozelo falhava, deixando-o frustrado e sem descanso. Nesse ponto, o Vardy estava jogando apenas por diversão mesmo, o que beneficiou seu desempenho. Ele estava marcando gols e mais gols e chamou a atenção de Neil Aspin, o técnico do time da 7ª divisão Halifax Town. O acordo foi fechado por uma taxa de transferências de 15 mil libras em 2010. E a forma de Vardy não foi afetada pelo aumento de divisão. Ele continuou marcando gols, marcando 25 gols em 37 jogos. A essa altura, ele conseguiu largar seu emprego em tempo integral e se concentrar somente no futebol. E sua habilidade rendeu ao clube o título da liga e também o prêmio de melhor jogador da temporada. Rendeu a ele algo a mais, uma transferência para a 5ª divisão do futebol inglês, o Fleetwood Town. Essa oportunidade de ouro para o Vardy deve ser visto como uma plataforma maior, cara. A 5ª divisão, querendo ou não, você tem muito mais exposição. São times que estão, por exemplo, em jogos de futebol, tem mais acesso a dados, então ele poderia ser visto por algum olheiro muito mais facilmente. E ele não desperdiçou a chance, marcando 31 gols em 36 jogos, o que lhe rendeu a chuteira de ouro e rendeu ao seu time, o Fleetwood, o título da liga. Seu ritmo, agressividade e faro para gols chamaram a atenção do Leicester City, um time do campeonato na época que fechou por 1 milhão de libras a contratação de Vardy. O avanço de divisão exigiu um pouco mais dele, cara, marcando apenas 4 gols em 26 jogos, o que afetou demais sua confiança e ele até pensava novamente em se aposentar de forma precoce do esporte. Ele estava sofrendo genuinamente depressão e alcoolismo, tendo pensamentos constantes de realmente se aposentar. No entanto, o técnico do Leicester na época, Nigel Pearson, apoiou o Vardy e valeu a pena. Ele deu todo o suporte para o atacante, mesmo após o Watford vencer o Leicester e conseguir sua promoção para a Premier League. Ou tu não lembra daquele gol do Diney, né? Mas o Vardy fez uma mudança total. Ele se apresentou, preparou um ritual pré-jogo e sempre estava
muito elétrico para as partidas. E bem, toda essa preparação extra do atacante inglês deu muito certo, porque ele marca 16 gols na temporada seguinte e leva o Leicester à Premier League. Na primeira temporada dele na Premier League foi bastante mediana em termos de estatística, embora eles tenham ganhado de um jogo em particular do Manchester United perto do fim da temporada, quando o Leicester parecia fadado ao rebaixamento. E como eles conseguiram se manter, cara? Basicamente, eles tiveram apenas uma derrota nos últimos 9 jogos da temporada, o que parecia um milagre. Saca aquele time que você já considera rebaixado e do nada eles vencem no fim do campeonato? Foi isso que aconteceu no Leicester na Premier League. E na temporada seguinte, novamente todo mundo pensava que o Leicester seria rebaixado, mas aí é onde a mágica acontece. Na temporada 2015-16, Vardy ganhou sua primeira convocação da Inglaterra. Para referência, 4 anos antes, ele estava no futebol amador, cara. Com a temporada nova, veio uma nova gestão e um novo técnico, o italiano Claudio Ranieri. As chances nas casas de aposta do Leicester ganhar a liga eram 5.000 para 1. E bem, desde o início, o Leicester começou no topo da Premier League e ninguém pensou em nada sobre isso, porque aqueles times, cavalo paraguaio que todo mundo chama, saca? Que chega no topo, mas você sabe que vai cair em algum momento. Porém, semana após semana, o Leicester continuava a brilhar, a se destacar, e especialmente com seu talismã, Jamie Vardy, marcando gols em 10 jogos consecutivos da Premier League. E ele precisava de apenas mais um para quebrar o recorde da lenda do Manchester United, Van Nistelrooy. E isso aconteceu, e justo na partida contra o Manchester United, onde os fãs do United gritavam o nome do Van Nistelrooy, que por sinal hoje em dia é o técnico do Leicester. Mas Vardy, cara, ele tem um mental muito forte, a mentalidade dele é absurdo, cara. E não conseguiram entrar na cabeça dele, ele acertou a rede pela 13ª vez em 11 jogos consecutivos, cara. E comemorou nas frentes dos fãs do Manchester United. E a batalha pelo primeiro lugar era entre Leicester City e Tottenham, com a mídia fazendo várias perguntas. Quem vai parar esse Leicester? Quem vai parar Jamie Vardy e Riyad Mahrez? E Harry Kane, nesse momento, postou uma foto no Twitter de leões famintos, cara, dizendo basicamente que o Tottenham ia terminar esse trabalho. O problema do Kane é que nessa época ele ainda não sabia o que estava por vir, né? Todos os vices, todas as paradas, ainda mais que ele jogava no Tottenham, o que geralmente não é muito legal para você ganhar títulos, né? E o Tottenham ia para uma partida contra o Chelsea, que basicamente decidiria o título, porque se o Tottenham ganhasse, eles ainda conseguiam ficar na briga, mas se o Chelsea ganhasse, já era. E Vardy organizou uma festa para assistir a partida na sua casa com os companheiros de equipe, enquanto o Tottenham estava tentando lidar com o Chelsea. E no início o Tottenham até estava ganhando até os 83 minutos, quando Eden Hazard marca um gol do Chelsea e as comemorações ficaram por toda a cidade, cara. Jogadores e a torcida do Leicester simplesmente desfrutavam do seu primeiro título da Premier League. E não foi só o seu time que ganhou a Premier League, mas Vardy também recebeu o prêmio de melhor jogador da temporada, ficou em 8º da Bola de Ouro, e mais tarde ele ajudou o Leicester a ganhar sua primeira FA Cup, jogou Eurocopa e até Copa do Mundo. E depois de tudo isso, Vardy permaneceu leal ao Leicester, mesmo tendo propostas de times maiores como Arsenal, Manchester United, Liverpool. Ele preferiu seguir no time que lhe deu as chances. Pra tu ter ideia, o Arsenal igualou sua cláusula de rescisão, mano. Era simplesmente só acertar com o Vardy, mas ele não estava disposto a ceder, mano. Então, pra tu ter ideia, em 2010 ele estava na 8ª divisão, em 2011 na 7ª, 2012 na 5ª e finalmente em 2015 e 16 ele foi campeão da Premier League, de Operário a um jogador da temporada da Premier League em 6 anos. Essa é a história do Jamie Vardy. E pra mim o que é mais gratificante é que simplesmente ele não abandonou seu clube, saca? Ele é um dos poucos casos de um futebol moderno de amor à camisa, de um cara que vai ser ídolo de uma geração, provavelmente o maior ídolo da história do Leicester. Então isso pra mim, velho, é o que conta no futebol, porque hoje em dia tudo é sobre dinheiro, tudo é sobre conseguir uma transferência melhor. E o Vardy provou
que ainda temos aquela faísca do futebol antigo no mundo atual. E bem, você lembra que eu disse que o Harry Kane tinha postado aquele Twitter provocando o Leicester que eles iam vencer? Bem, esse foi o tweet do Vardy depois de vencer a liga. Mas então, tu acha o Vardy um jogador absurdo, um craque, um ídolo, ou tu não gosta dele? Deixa aí tua opinião nos comentários, ajuda com o like e a inscrição, porque isso conta muito pro canal.